Cidade ao vivo de volta, 11 horas e 12 minutos agora, terça-feira, 22 de agosto. Essa matéria foi feita na semana passada sobre a Associação Canoense o Grupo Canoense de Saúde do Homem, que foi inaugurado, enfim, ali vão iniciar as atividades. O professor Gildo estava aqui conosco para falar sobre o assunto, mas agora na coluna Seus Direitos, como de costume, né, temos aqui o Dr. Gilberto, que está conosco para falar sobre periculosidade e insalubridade no trabalho. É isso, doutor? Exatamente. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Como sempre, está conosco. Vamos então, acho que é primeiro importante definir para o pessoal o que é periculosidade e insalubridade. E aí, a partir daí, a gente vai conversando. Esse tema é um tema muito técnico, gera bastante dúvida, então é bom a gente tentar explicar de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, né, para o trabalhador que porventura pode ter esses adicionais e não sabe. Insalubridade e periculosidade são dois adicionais que podem ser constados na folha de pagamento, podem ser pagos ao trabalhador, dependendo do local que ele trabalha. Então, insalubridade é quando ele está exposto a agentes insalubres, né? Então, agentes físicos, químicos, biológicos. A principal diferença da insalubridade para a periculosidade é o tempo. A insalubridade, ela vai deteriorando a sua saúde, é algo que vem com o tempo. Ela vai deixando você adoecer com o tempo. Enquanto a periculosidade, não. A periculosidade é algo imediato. É o trabalho, é a exposição do trabalhador a um risco imediato de morte. Não é algo que vai acontecer com o tempo. Essa é a principal diferença. Como exemplos, os principais exemplos, por exemplo, na periculosidade, estão os engenheiros elétricos que trabalham nas redes elétricas de alta tensão. Que se ele comete um erro lá ou por descuido, leva um choque, ele morre na hora. Então, periculosidade. Temos também policiais militares, pessoal que trabalha em posto de gasolina, né, frentista, que também tem risco de explosão altíssimo, recebe adicional de periculosidade. Ele trabalha com botijão de gás. Isso. Inclusive, relacionado a posto de gasolina, também existe uma característica que mesmo quem não trabalha no posto, mas trabalhe próximo do posto, pode ser qualquer outro comércio. Se o posto de gasolina não tiver respeitado uma distância X, a pessoa que trabalha nesse local, por exemplo, pode ser um banco, uma farmácia ou qualquer local, pode ter direito à insalubridade, que é algo bem inusitado, mas que pode acontecer. Eu já presenciei um processo desse, em que uma rede bancária, funcionários ingressaram com uma ação pedindo periculosidade, porque o posto de gasolina não delimitou a distância em lei. Ou seja, se houvesse uma explosão naquele posto de gasolina, quem estava ao redor poderia ter a vida ceifada. Então, tem várias questões. Já a insalubridade é aquela exposição contínua, duradoura, né? Temos os profissionais de limpeza de banheiros públicos de grande circulação. Isso não está na norma regulamentadora, né? Porque o que gere a insalubridade e a periculosidade são normas regulamentadoras, disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, NR15, insalubridade, e NR16, periculosidade. Dentro da insalubridade, não existe a descrição de funcionários de limpeza de banheiros e coleta de lixo, mas tudo no direito do trabalho pode ter jurisprudência vindo do TST. Então, o TST pacificou que se o funcionário, né, da limpeza trabalha em banheiro de grande circulação, ele pode ter direito adicional de insalubridade em grau máximo, que é 40%. Então, aí tem academia, mercados, tudo que é de uso coletivo e público, de coleta de lixo e limpeza de banheiro de grande circulação, pode deferir o benefício. E as porcentagens são essas. Insalubridade, você pode receber 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo. Então, não é em cima do teu salário. Tu pode ganhar 30, 10, 20 mil, vai ser em cima do salário mínimo. Já a periculosidade é em cima do seu salário, não é sobre o salário mínimo, e é 30%. Não tem um mínimo ou um máximo, é aquilo e pronto. Era isso que eu ia perguntar, doutor, de que forma que é calculada exatamente essa... como que a gente consegue aferir, né, o valor de cada um dos dois, pelo que o senhor falou, 30% de periculosidade a partir do salário da pessoa, o salário base da pessoa,
mas insalubridade seria 10, 20 ou 30? 10, 20 ou 40. 10, 20 ou mínimo, 40. médio ou máximo. A NR15, dentro dos seus anexos, que é super extenso, são NRs muito completas, ela já diz mais ou menos a média de cada profissão. Então, ela já vai sugerir, mas tudo depende do ambiente, porque se a empresa fornece EPI e aquele risco é diminuído, então ela já não vai receber no grau máximo, talvez no grau médio ou no grau mínimo. O fornecimento do EPI do equipamento de proteção individual, né? Ele é fundamental, mas ele não inibe o pagamento. Ele só vai retirar o ônus da empresa de fazer o pagamento do adicional se o EPI ele vedar completamente a insalubridade, o que é bem difícil. Então, a empresa não basta a empresa fornecer o EPI, ela tem que fornecer, fiscalizar, fazer treinamentos, inclusive aplicar multa se o empregado não usar, porque se ele se acidenta ou se ele é exposto a um agente nocivo, sendo que a empresa forneceu o EPI, o ônus é da empresa. Sim. Ela forneceu, mas ele não usou, então é dever dela fiscalizar e fazer com que ele use. Então, se neutralizou, não recebe o adicional. Agora, se não neutralizou e mesmo assim só diminuiu o risco do contágio da contaminação ao agente nocivo, aí o perito faz, né, a empresa faz o cálculo, o médico da empresa, e aí vai ser pago 10, 20 ou 40%, mínimo, médio ou máximo. Já na periculosidade não tem limitação, é 30% em cima do salário e acabou. Mas no caso da periculosidade, doutor, que é 30% em cima do salário que a pessoa recebe, há a possibilidade da empresa reduzir o salário por conta dessa porcentagem que a pessoa vai ter que receber em cima dele? Ela pode reduzir, mas ela vai estar fazendo algo que é incorreto, né? Se ela contratar um funcionário X e sabe que ele vai ter periculosidade e diminui o valor do salário, ela vai estar incorrendo em Ou daqui a pouco oferece um salário mínimo para a pessoa, sabendo que ela vai ter essa porcentagem, né, de 30% Sim. em cima do salário dela. Então, Sim. já deixa lá bem baixo para que o salário dela não fique tão... São hipóteses, né? Vai da empresa ser correta e fazer uma boa administração do valor do salário do empregado. Mas é em cima do salário base. Outro fato importante destacar é que não são cumulativos. Então, insalubridade e periculosidade são coisas distintas. Se casou do funcionário ter os dois adicionais, né? Ele está exposto a algo perigoso à sua vida e a algo insalubre, ele tem que escolher um dos dois. Qual for mais benéfico. Então, se ele tem um salário mínimo, ele vai escolher a insalubridade, que já vai incidir sobre o salário mínimo. Se ele tem um salário mais alto que o salário mínimo, então a periculosidade vai ser a melhor. Mas tem uma tabela de preço, um salário base? Eu ia perguntar, como que a gente consegue entender para qual profissão o adicional é... Tudo está dentro da INR. A INR 15 vai falar da insalubridade, INR 16 da periculosidade, e lá ela vai ter o rol exemplificativo gigantesco com seus anexos, com suas planilhas, e aí quando o médico do trabalho, né, a equipe de saúde e segurança do trabalho faz a admissão, eles elaboram um documento chamado LTCAT, Laudo de Segurança das Condições Ambientais de Trabalho. E nesse documento é obrigatório constar cada tipo de profissão, cada função que tem naquela empresa e o risco que ela oferece ao empregado. E aí, em cima desse documento que é feito o cálculo. Então, varia de cada empresa. Por exemplo, pode ser que nesse documento, em determinada função na empresa, existiria o risco, existiria a insalubridade, mas por condições de equipamentos, limpeza, aquela empresa conseguiu neutralizar. Então, podemos ter duas empresas com a mesma função, mas uma não paga insalubridade e a outra paga. Depende do quanto a empresa investe naquela função, do quanto ela neutraliza aquele risco. Mas tudo vai estar nesse documento. Tem o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, e o LTCAT, que são esses dois documentos elaborados pelo SESMIT, que é o engenheiro, o médico do trabalho, a enfermeira, que é a equipe de segurança e medicina do trabalho da empresa, que vai elaborar em conjunto, e aí vai delimitar de acordo com a NR, né, lado a lado, documento NR, fazendo checklist, e delimitando essa média.
Agora, você comentou, doutor, sobre a possibilidade da empresa não ter de pagar esse adicional, caso ela consiga oferecer condições que neutralizem o agente nocivo em relação ao colaborador ali naquela situação. O senhor já presenciou casos, enfim, já estudou algum caso em que a empresa de fato conseguiu neutralizar totalmente a possibilidade de contaminação ou, enfim, de algum prejuízo à saúde do colaborador? Sim, se a empresa fornecer o EPI, fiscalizar ou, por exemplo, o ambiente ele não oferecer risco, por exemplo, você pega um ambulatório que tem o médico, tem a enfermeira, tem a técnica em segurança do trabalho, você não vai ter risco de queda, por exemplo, não tem degrau, dependendo do local. Você consegue neutralizar, mesmo que lá na NR, lá na documentação, no PGR, no LTCAT, ele informe que tem risco, mas a empresa consegue neutralizar. Ou funcionário que trabalhe com agentes biológicos, né, aí profissionais da saúde, pessoal da limpeza que limpa consultório odontológico, que tem contato, o próprio dentista, né, que tem contato. Se você consegue utilizar EPIs que neutralizem totalmente, não vai ser pago. Entretanto, sempre há o direito e a probabilidade do funcionário entender que ele está sendo exposto ao agente nocivo, só que aí vai precisar de uma ação judicial, porque o funcionário acredita que está exposto, mas a empresa informa que neutralizou. Então, vai ter uma divergência de informações. Então, vai ser ingressado como ação, o funcionário vai informar que está sendo exposto e vai requerer o adicional, aí o juiz nomeia um perito, o perito vai lá, faz a perícia, emite o laudo, e se ele disser que realmente existia, que não foi neutralizado mesmo com a EPI, aí aquele valor tem que ser pago. Mas aí tudo isso através de uma ação judicial. Temos perguntas aqui, doutor. O LER, né, lesão por esforço repetitivo, pode ganhar insalubridade? Não, lesão por esforço repetitivo é uma doença ocupacional. Ela advém do teu trabalho, né? Ela não está descrita na ANR. Então, se você foi admitido, passou por exame admissional com o médico, começou a trabalhar, adquiriu essa doença, aí você pode entrar com um pedido no INSS, né, ou através de uma ação judicial, e comprovado que aquela lesão foi adquirida naquele trabalho, fazendo aquela função, aí você vai conseguir uma indenização ou talvez um auxílio por incapacidade ou auxílio doença. Daí a doutora Andrélio consegue explicar melhor essa parte de previdenciário. Mas ele não é uma insalubridade, é uma doença ocupacional. São coisas distintas. E agora, em relação à insalubridade, existe esse adicional no salário, né? Por conta da pessoa estar exposta, né, a algum agente nocivo e tudo mais. Esses agentes, imagino que possam gerar, existam também nessa classificação de agentes nocivos, agentes que causam algum tipo de contaminação, imagino. Alguma doença nesse sentido. Se a pessoa comprovadamente conseguir apresentar algum indício de que durante o trabalho ela se contaminou, enfim, de alguma forma, ela ganharia mais alguma, indenização, alguma coisa nesse sentido? Ou também seria o mesmo caso da LER ali, mesmo sabendo que seja por conta de um agente nocivo já descrito na insalubridade? Olha, o que os empregados normalmente costumam fazer quando acontece esse tipo de situação é fazer a solicitação do pedido de dano moral, né? A empresa fornece o EPI, tenta neutralizar, não consegue, o funcionário é exposto, adquire a doença, se sente lesado, ele ingressa com uma ação, ele vai pedir o pagamento retroativo, né, dos meses que ele ficou exposto àquele agente nocivo, o pagamento respectivo e também pelo abalo moral, né? Que vai ser o pedido de dano moral. Mas aí vai muito do juízo, né, da vara do trabalho que ele vai designar, porque cada cidade, cada vara do trabalho pode ter entendimento diferente. Então, pode ser que no juízo delimite o pagamento apenas do retroativo, da insalubridade, ou pode ser que ele aplique o pedido de pagamento de dano moral. Então, tudo é relativo no direito do trabalho. Depende do entendimento, né, daquele momento do TST. Por exemplo,
agentes de limpeza é um entendimento mais recente do TST, de funcionário de banheiro público de grande circulação. Há 7, 10 anos atrás não tinha. Então a justiça ela vai se moldando conforme as funções vão aparecendo. Tem essa questão também, né, como exemplo que o doutor colocou pra gente ali, das pessoas que trabalham com energia elétrica, não tem um EPI que assegure esse profissional, né? Porque é choque, não tem o que fazer. Não existe uma coisa anti-choque ali que a pessoa não fique completamente exposta, né? É uma tentativa, mas a gente sabe que a carga elétrica é tão alta que é bem difícil que a pessoa sobreviva. Não adianta estar com um capacete ali, por exemplo, ou algo... Por isso que eles têm regras próprias de aposentadoria especial, né? Aquelas coisas lá do direito previdenciário, por conta do alto risco de morte imediata. E o teu exemplo de energia elétrica é um dos mais comuns, mais famosos, porque a morte é súbita, né? Você cai e não tem chance de sobreviver. Então, por isso que é pago esse adicional em cima do valor do funcionário. E só para a gente recapitular, a periculosidade ela está relacionada ao risco exclusivamente de morte imediata. Isso, risco da vida, risco iminente de vida, risco acentuado de vida. Está dentro da INEA e também dentro da CLT. Uma coisa nova também que veio com o tempo, com o entendimento do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, são os profissionais que trabalham com motocicleta, os motoboys, que até pouco tempo atrás também não tinham esse direito garantido e hoje é pacificado na jurisprudência que sim, eles possuem, né, entregador de aplicativo de comida, então vai e vem deles no trânsito, tem risco acentuado de morte. Então eles têm esse... A gente sabe que no dia a dia, né, a experiência da gente enquanto advogado, nem sempre é feito o pagamento, já justamente por talvez o funcionário não ter o conhecimento ou por não estar expresso na lei, ser algo de jurisprudência, né, algo que é um entendimento, mas todo profissional, motoboy que trabalha, seja trabalhando 8 horas por dia, 6 horas por dia, 1 hora por dia, porque a gente sabe que aplicativos de comida, às vezes... Tem prazo de entrega. Tem prazo de entrega e trabalhos curtos, às vezes, só à noite, das 7 às 10 da noite, por exemplo. Aí, às vezes, o patrão pode falar, a gente não vai pagar porque o teu período é curto. Mas não importa, se tu fez uma entrega, foi e voltou, você já tem um risco de morte. Então, tem que fazer o pagamento. O senhor consegue passar para a gente ter uma ideia? Claro, a gente está falando alguns exemplos ao longo da entrevista do pessoal que trabalha com energia elétrica, policiais também, mas tem algum outro exemplo que seja interessante em relação à periculosidade do pessoal que pode receber esse adicional? Periculosidade, então, temos agentes de vigilância, que é bem comum também. Vigilância patrimonial, escolta armada, esse policial militar recebe adicional. O frentista, que eu tinha comentado, energia elétrica. Tem um grande embate agora, tem alguns projetos de lei, inclusive, que eles estão tentando inserir o profissional de vigilância de condomínio, de prédio, de residencial, que também tem o seu certo risco, dependendo da cidade, né, do grau de risco da cidade. A gente sabe que em grandes centros urbanos há bastante assalto, roubo, né, violência em condomínios. Então, eles estão tentando inserir, mas ainda não é algo que é legal o pagamento para o vigilante de residência. Mas o vigilante da escolta armada, segurança patrimonial, esses têm esses valores. Temos uma pergunta aqui. Jorge Luiz Pereira, policial militar tem direito ao auxílio periculosidade? Tem a adicional de periculosidade? Tem, isso que estávamos comentando. Você tem mais alguma pergunta, Estela? Não. Eu achei muito interessante esse tema, viu? Muito bacana. Não sabia que existia esse diferencial de periculosidade e insalubridade. Acho que o pessoal da audiência agora vai certamente sempre muito importante, vai né? procurar saber mais sobre isso. Doutor, agradeço sua presença, como sempre está aqui conosco trazendo vários esclarecimentos aí em relação aos direitos, na coluna Seus Direitos. Harry tem mais algumas perguntas, pode aguardar, uns minutinhos ali, que ele tem, né, mais alguns questionamentos a serem esclarecidos. Mas é importante que seja feito em off. Sim, em off. Fora das câmeras. Mas, doutor, novamente agradeço a sua presença, até a próxima.